Uma coisa que me preocupou nas declarações do Bolsonaro é que ele falou, num dos vídeos que acabou vazando de forma informal aí por WhatsApp, que ele dizendo que ele acreditava que, assim como fecharam a economia e queriam derrubar ele por conta do fechamento de lockdown, distanciamento, que isso era para derrubar ele, agora estão tentando fazer o mesmo com o preço do combustível e com o preço da energia elétrica. Quando ele coloca esse tipo de suspeita, assim, de que é para derrubar o governo também, o governo dele, eu começo a ficar mais preocupado ainda, e ele, assim, será que ele realmente está bem assessorado? Será que ele está pensando friamente, ou ele está afetado demais por tudo que aconteceu e pode suscitar medidas mais intempestivas ainda e despauperes, como foi agora? Cara, o ponto é o seguinte, tá? E aí nós temos que pensar um pouco. Eu não gosto muito de falar sobre política, mas o aspecto político, infelizmente, é que ele vai ter que colocar algumas peças indicadas pelo Centrão em algumas posições. E a peça na Petrobras, na minha opinião, é claramente indicada pelo Centrão. Tá? Isso me parece dessa forma. O ponto principal que nós temos que passar para nossos amigos e que estão nos ouvindo é como se proteger dessa situação toda. Esse é o principal ponto que a gente tem que estar conversando aqui. Como se proteger dessa volatilidade excessiva que existe no Brasil? Como se proteger dos riscos do Brasil? É claro que a nossa queda de hoje também tem um pouco de agravante produzido pela tensão entre China e Estados Unidos, que foi intensificada nesse final de semana. A gente tem que também pontuar isso especificamente. Mas o fato é, e a gente vem mencionando já há vários e vários meses, né, Urich, não é de hoje que a gente fala que o brasileiro tem que ter parte de suas reservas não dentro do, digamos assim, do cenário real, mas também dentro de um cenário em dólar. Porque sim, existe a possibilidade de pressionar o dólar para cima e a gente observar o dólar voltando para casa dos 6, talvez até os 6,50. Existe esse risco, sem dúvida alguma. Então, nesse cenário, a gente tem que conversar um pouquinho sobre formas de proteção para os amigos poderem começar a fazer seus planos, né? Antes disso, acho que tem uma outra questão que a gente pode abordar, que é a questão das consequências aí dessa postura para os próximos anos, em termos de cenário político, né, e econômico, porque eu acredito que essa postura diminua as chances de reeleição, visto que a reeleição do presidente depende aí de uma situação econômica favorável, né? Acho que a recuperação pós-pandemia é a chave para entender o processo eleitoral de 2022. A partir do momento que se busca esse tipo de postura de intervenção para garantir algum apoio, a gente sabe como isso acabou, né, em outros governos. Em outras palavras, eu não lembro no Brasil de um presidente que tenha se mantido de pé peitando o mercado, digamos assim, né, ou indo contra as bases assim, de uma situação econômica estável. Então, isso gera, novamente, né, um aumento da incerteza em relação ao futuro, em relação aos próximos anos. E isso gera uma dificuldade de atração de capital estrangeiro. E aí chega no ponto que o Alexandre falou. Mais uma vez ficou provado, né, a gente tem falado isso em quase todos os programas, da importância de diversificação internacional, porque a gente nunca sabe qual é que vai ser a próxima, né, situação aí que os nossos governantes vão apresentar, ou vem de várias fontes diferentes, né, qualquer variável aí de aumento de incerteza. Então, a única forma de você estar minimamente protegido é você ter uma diversificação internacional, né? Você precisa ter alocação aí em ativos denominados em outras moedas fortes, porque no Brasil, mais dia, menos dia, sempre vem uma surpresa, e quase sempre uma surpresa negativa, não é mesmo? Eu acho que o ponto principal que os amigos têm que ter, e eu fiz uma brincadeira com o meme daquele, digamos assim, daquele enterro que acontece, né? Porque, na minha opinião, realmente o governo Bolsonaro, nesse final de semana, conseguiu se enterrar de uma maneira absolutamente irreparável. Eu acho que a chance dele se reeleger. Eu sempre digo que existe no Brasil o efeito Orloff, né? Nós somos a Argentina amanhã. Então o Macri entrou com um discurso liberal
e depois de ter entrado com o discurso liberal não conseguiu fazer absolutamente nada de liberal, aí não conseguiu se reeleger, e daí volta o populismo para a Argentina. A gente está vendo o que está acontecendo na Argentina agora, e na minha opinião nós vamos seguir infelizmente o mesmo caminho. Acho pouco provável, se ele mantiver essa conduta de ignorar o que é o mercado e ignorar especificamente as necessidades de que, cara, ele tem que manter um ajuste fiscal, ele tem que gastar menos do que ele arrecada. Para que ele consiga arrecadar mais, ele tem que diminuir impostos. Para que ele consiga fazer isso, ele tem que melhorar a economia, e para isso significa automaticamente tornar a economia mais livre mercado e não mais estatizante. Ele não está fazendo nada disso, ele está sinalizando o contrário. E no momento que ele sinaliza isso, a chance dele se reeleger e a chance dele sair dessa crise econômica diminui radicalmente. E com isso, nós já temos que começar a pensar o que vai ser do nosso país a partir de 2022. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, Stormer, até porque se a gente imaginar... A gente está falando agora que está no meio de uma crise ali instalada, focada, centrada na Petrobras e tudo mais, mas se a gente se colocar em perspectiva, assim, o governo, mesmo tudo dando certo, tem enormes problemas, obstáculos a serem ultrapassados, a questão fiscal não está resolvida e é um enorme de um problema. E se a gente imaginar o que pode acontecer e ano que vem, chegando eleições, dependendo de como tiver o Bolsonaro e as opções do outro lado, a gente pode entrar num cenário de forte turbulência e volatilidade de câmbio mais ainda. Sim. Então, hoje está vendo 5,5, talvez chegue em 6, chegue em 6,5, vai saber onde isso pode acontecer. E aí acho que onde pode chegar. E acho que esse é o ponto para os nossos clientes, quem está nos assistindo, que nessa ideia de dolarizar, a gente tem que também pensar qual é olhando as possibilidades. Se tudo der certo, o Brasil começar a crescer, temos desestatização, o fiscal é resolvido, assim, a economia mundial também melhora. Para onde pode ir o nosso câmbio? Vai para 3,5? Vai para 3? É muito difícil, né? Assim, se for para 4,5, ainda assim é mais alto do que estava 18 meses atrás. Então, no melhor dos mundos, o dólar vai para 4,5, se tudo der certo. E se der errado? E se o fiscal piorar? E se o Guedes sai? E se a opção ano que vem acaba ficando mais claro, vai ser alguém da esquerda ou da extrema esquerda? Começa a ficar muito arriscado. Então essa é a importância do investidor, de proteger o seu patrimônio e não ficar 100% exposto ao real. Quando a gente fala isso, eu sempre uso o exemplo, o investidor global, que tem o mundo inteiro para investir, ele não pensa assim, vou apostar e botar 90% dos meus recursos no Brasil. Cara, seria uma insanidade. Por que a gente precisa fazer isso aqui? Não tem a menor necessidade, né? Só que assim, o ponto importante, e aí vem a questão que nós estávamos conversando anteriormente no Almoço Grátis, né, Aurich? É extremamente difícil você ter uma certa previsibilidade de onde estará o câmbio daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos. É muito difícil. Talvez o dólar seja, de todas as variáveis da economia brasileira, a mais complexa, a mais influenciada por diversos fatores, tá? O fato é que já começa a surgir no dólar inúmeros argumentos compradores, inúmeros argumentos que trazem pressão compradora no dólar. Exemplo, a gente viu a taxa de juros americana começando a subir lá fora semana passada. Isso começa a produzir aquele efeito carry trade, começa a ser muito mais interessante levar o dinheiro para lá do que deixar o dinheiro aqui, pela diferença de taxa de juros entre os dois. A gente tá sendo muito resistente a elevar a nossa taxa de juros. É bem verdade que nossos juros futuros agora começaram a subir recentemente, mas o fato é que isso já começa a ser um pouco atrasado. Além disso, a gente vê a economia americana se recuperando mais rápido que a economia brasileira. Se a gente entender a relação dólar-real como basicamente a comparação entre a economia americana e a economia brasileira, se a economia americana começa a recuperar mais rápido, inclusive com o PIB deles crescendo mais rápido, e o nosso PIB crescendo lentamente, essa distância, esse gap que existe entre a economia brasileira e a economia real, acaba piorando dramaticamente e fazendo com que o dólar seja cada vez mais precificado na ponta compradora. Então, todos esses aspectos, sim, eles tornam bastante difícil antever como fazer isso. A minha política sempre é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, se eu fosse começar a dolarizar meu patrimônio hoje, ou parte do meu patrimônio hoje, eu não entraria comprando em uma única cotação. Ou seja, eu não entraria trabalhando em um único dia. Eu iria trabalhando ao longo de várias semanas. Um pouquinho essa semana, um pouquinho na semana que vem, um pouquinho na outra semana, depois no outro mês, e assim por diante.
Tá? Então, nesse sentido, é como eu estaria produzindo as coisas. Por que é importante manter o ajuste fiscal das coisas? Porque algumas pessoas acham que é possível gastar mais do que se recebe. Na tua casa, você que está me ouvindo em casa agora, se você começar a gastar mais dinheiro do que você recebe todos os meses, como é que você vai ficar daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Tu vai perder completamente o crédito, tu vai começar a pedir dinheiro emprestado e tu não vai ter crédito em lugar nenhum, porque todo mundo sabe que tu está endividado até a alma. Ah, mas então eu vou começar a produzir dinheiro em casa, eu vou começar a imprimir dinheiro. Se tu começa a imprimir dinheiro, meu amigo, você inflaciona o real, você desvaloriza ainda mais o real. Então tu não pode imprimir dinheiro sem ter lastro. Por isso que o ajuste fiscal é tão importante e as pessoas não entendem. Elas acham que as pessoas do mercado financeiro não se importam com as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa. Quem entende de mercado financeiro se preocupa dramaticamente com as pessoas. A gente sabe as burrices que são feitas e que produzem pobreza, miséria, dor, desemprego e fome. E quando a gente fala essas coisas, a gente está tentando evitar que a gente entre nesse círculo desesperado de inflação, porque a maneira mais rápida do pobre ficar cada vez mais pobre é com inflação. E inflação significa o quê? País com desajuste fiscal, gastando mais do que recebe, gastando mais do que arrecada. Então parem de falar que o cara do mercado financeiro não tem sensibilidade. A gente tem muita sensibilidade, sim, mas a gente entende que o que está sendo feito é completamente equivocado, porque não faz sentido do ponto de vista lógico.